nós possamos ter um bom estudo hoje, com a ajuda divina para o nosso esclarecimento e aproveitamento. Os jogadores de carta, eles utilizam com muita habilidade aqueles naipes segundo as regras de cada jogo. Todo mundo conhece o Forte Ases do pôquer. Quem joga pôquer? Não é o nosso caso. Esses baralhos trazem 4 ases que nós vamos usar hoje como símbolo dos nossos estudos, porque o nosso tema de hoje é um tema que as pessoas têm muita dificuldade de racionalizar o assunto. Então nós vamos usar o as de espada, o as de paus, o as de copas e o as de ouro, simplesmente como símbolo para nós arrumarmos didaticamente em blocos o assunto do nosso estudo. Porque há muita confusão com o assunto. Notamos no que as pessoas dizem. Parece um assunto simples, mas acaba sendo complexo. Nós estamos nesse simbolismo das cartas do baralho, usando o as de espada, porque lembra uma espada, e a espada é uma arma sem dúvida obsoleta, mas que durante muitos séculos foi a arma usada no passado. O as de paus, nós estamos considerando na nossa simbologia como aquele momento em que o espírito deixa de praticar o mal e se transfere para a não prática do mal. O as de copas é aquele símbolo em que o espírito resgata os seus crimes, os seus erros passados, e o as de ouro como sendo a prática do bem. Então nós vamos tentar arrumar as nossas cabeças, os nossos conceitos dentro desses 4 pilares, para que a gente possa entender bem a vida. Esse assunto é bem mais importante do que nos parece. Vamos começar pelo as de espada, que é a prática do mal. Há quem diga, há ditados que dizem que para um homem ou espírito praticar o mal, ele tem que ser antes ignorante. Já ouvi isso várias vezes. Acontece que há espíritos que têm muitos conhecimentos, até refinadas técnicas de obsessão, de perseguição. Então, esses espíritos não podem ser chamados de ignorantes. Eles têm um relativo conhecimento. Não podemos classificá-los como sábios, mas são espíritos dotados de bastante conhecimento. Então, dizer-se que a ignorância é a mãe de todos os males é meia verdade, ou é uma verdade incompleta, ou é uma verdade que não satisfaz. Está faltando alguma coisa aí para a prática do mal. Qual é essa coisa? Então, se a gente não estuda o assunto,
passamos a sempre dizer, não, aqueles espíritos doutrinados que estavam perseguindo aquela pessoa eram todos ignorantes. Opa! E aí a gente vê que não eram tão ignorantes como se imagina. Falta um detalhezinho. É aquele X do problema. É aquele siribingo, né? Qual é essa coisa? Chama-se essa coisa maus sentimentos. Por exemplo, fala-se muito da ignorância. Por exemplo, na selva, na savana africana, para o gnu, a lioa é o mal, é a representação do mal, porque a lioa vai lá estraçalha o gnu e oferece de lanchinho da tarde para os seus filhotes, visto do lado do gnu. Mas visto do lado da lioa, ela é apenas um ser bruto, ignorante. A leoa não é má por caçar a zebra e alimentar o seu bando. Ela apenas tem fome. E as leis naturais fazem-na atacar. E há uma seletividade nesse ataque, nesse abate. A gente observa que o predador, ele fica olhando a manada, ele não ataca imediatamente, ele fica de tocaia, examinando. O que ele está fazendo? Ele está selecionando o mais fraco, onde ele tende a ter mais sucesso no ataque. O animal enfraquecido corre menos, não reage. Então, a lioa sabe disso. E quem ensinou isso a lioa? É o instinto. É mesmo. E onde é que fica o instinto? Me mostre. Nós, seres humanos, ainda agimos por instinto. Nós somos ajudados por muitos sentimentos instintivos. E onde é que está? Onde estão os órgãos do instinto? Onde eles se situam? Então, meus amigos, em ciências há mais perguntas que respostas. Dizia Shakespeare, entre o céu e a terra há muita coisa que desconhece a vossa vã filosofia. Shakespeare era um pensador. Então, meus amigos, dizer-se que um espírito é mau porque é ignorante é meia verdade. Lembremos Jesus. Jesus usou uma expressão, todas as palavras do Cristo encerravam ensinamentos históricos, perpétuos. São mensagens para nós lermos, meditarmos a vida inteira. E depois de algumas encarnações, vivermos essas mensagens. Se puder imediatamente, maravilha. O que foi que Jesus disse diante do quadro da crucificação? Ele usou uma frase imortal. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Aí nós aprendemos uma lição gigantesca. Que aqueles que agem por ignorância, eles vão resgatar mais no sentido educativo. Eles serão chamados a ajustar os seus procedimentos, sim, mas não através do mar de lágrimas, mas sim através daquelas providências educativas. Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Mas aqueles homens ou espíritos, meus amigos, ligue a televisão. Todos os dias nós vemos coisas estarrecedoras, especialmente no noticiário policial. Cenas assim de... Se pergunta, mas a pessoa que fez isso é um ser humano? Sim, é. Por que faz isso? Explicamos lá atrás. Esse é o segredo
do mal, são os maus sentimentos. Quais são os maus sentimentos? O orgulho, a vaidade, a ambição desmedida, etc, etc. A pessoa, o espírito, homem ou desencarnado, sabe que fazer aquilo está errado, mas ele é levado pela obsessão, pela ambição, a obsessão da ambição, e não consegue se controlar. Então, é aquele crime cometido conscientemente. Ele é levado pelos seus maus sentimentos. Esses espíritos serão chamados às contas, a duras penas, porque cometeram desvarios que tinham conhecimento de causa e, lamentavelmente, não se controlaram. São essas coisas que às vezes a gente faz, puxa vida, olha, por quê, né? Por que eu fiz? Meus amigos, fazemos o mal porque não estudamos Jesus. Se nós estudarmos as lições do Evangelho e nos esforçarmos para viver essas lições, nós aboliremos em nós os maus sentimentos. Esse é um dos grandes desafios, se não o maior desafio da nossa evolução. Mas o espírito, após muitas encarnações, muitas lutas, ele vai descobrindo aos poucos que a prática do mal não é do seu melhor interesse. E aí isso nós, no nosso estudo da noite, nosso simbolismo, chamamos de ás de paus. O ás de paus é aquele momento, aquela fase da evolução histórica do espírito, quando ele resolve abandonar o mal. Agora, vejam bem, amigos, o mal que nos faz mal é aquele mal consciente. Então nós precisamos agora separar o mal em dois grupos. O mal consciente, o mal intencional, o mal pelo mal. As próprias leis humanas dividem os crimes entre o crime culposo e o crime doloso. A sabedoria do juízo, dos legisladores, nos legaram esse conhecimento. Há aqueles fatos que concluímos, mas que vai julgar o juiz se houve a intenção ou o dolo, a vontade de fazer o mal, ou se foi uma incompetência. Então essa transição, aquele espírito se decidiu por abandonar o mal, mas hábitos multisseculares não desaparecem instantaneamente, no estado de dedo. Aí ele começa uma luta íntima que se arrasta por muito tempo. Requer esforço, dedicação, perseverança no bem, para que ele acabe se livrando do mal. Um detalhe importante: o mal que nos faz mal é o mal consciente, o mal intencional, é o chamado crime doloso, porque ainda vai se arrastar por muito tempo, ou vão se arrastar por muito tempo, aqueles crimes fruto da nossa imaturidade, quando nós fazemos o mal sem a intenção de fazer o mal. E aí lembramos Jesus: Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Quem de nós já não fez uma coisa que depois viu que não estava certo fazer aquilo, que foi um mal, mas a gente vai descobrir depois que já fez. E aí nós temos um arrependimento tardio. Essas práticas, elas ficam sujeitas
as penas educativas, como acontece com a própria lei dos homens. Aí o sujeito paga em cesta básica, em prestação de serviços à coletividade, vai por aí. Mas depois que o espírito toma essa decisão de mudar de caminho, ele cai assim numa espécie de um vazio. Eu deixei de fazer mal, maravilha, agora eu já posso ir para o céu. É uma infantilidade muito grande nossa, né? Achar que o céu só fica perto na nossa visão. O céu é azul e é só estender o braço assim que a gente... Ou ir até lá no infinito, no horizonte, né? Diz que o céu se encontra lá com as águas, né? Você pega um barquinho, vai lá e põe a mão no céu, deve ser isso, né? Depois que o espírito toma essa decisão, chega o ás de copas na vida dele, na sua caminhada eterna. O que significa esse ás de copas? É um simbolismo que é agora a hora de resgatarmos os crimes cometidos. Ao longo de eras e eras da vida do espírito, até que ele toma essa decisão, ele acumulou um passivo de crimes que vai a distância muito grande. Agora é a hora do resgate. E isso é do nosso completo interesse. As tradições religiosas, sentindo isso, criaram algumas teses, alguns princípios, de que através de certos jogos de palavras, eu creio no Senhor, aí se ajoelha, Senhor, me perdoa, pronto. Agora, tudo aquilo que eu fiz de mal, de errado, está perdoado. Por um jogo de palavras. Meus amigos, passamos uma pausa aí, sem sair muito do assunto. À medida que nós vamos progredindo espiritualmente, nós desenvolvemos uma série de valores do nosso espírito. E um desses valores é o nosso sentimento de justiça. Vocês acham? Vai aí uma pergunta bem provocante. De que um espírito grandioso, excelso, habitaria as zonas espirituais celestes, tendo as mãos sujas de sangue do seu semelhante? É uma boa pergunta, pense nisso. Aí com um joguinho de palavra, A, B, C, D, mais 2, menos 5, pronto, agora eu ganhei o perdão de Deus. Meus amigos, o perdão divino é a oportunidade das reencarnações expiatórias. Nenhum espírito que já desenvolveu muito senso de justiça vai viver em zonas celestes junto com espíritos redimidos, tendo a sua túnica suja do sangue do seu semelhante. Ele faz questão inamovível, inabalável de voltar para o resgate. Aí alguém não disse, mas pensou, mas isso é muito duro. Opa! A física nos traz algumas lições interessantes, alguns axiomas, alguns teoremas, para nos facilitar o entendimento desse princípio. Vejam só, amigos, vocês já notaram, a Terra, o planeta Terra, tem pouco menos que 5 bilhões de anos. Vocês eram crianças, há 5 bilhões de anos atrás, quando a Terra foi fundada, né? E ela vai durar
pelo menos mais 2 vezes isso. Então, nós não chegamos, eu falei 5 bilhões para ser aproximado, para não ficar rachando o cabelo, né? Mas a Terra, das teses da idade planetária, a que tem melhor consistência são 3 bilhões e 800 milhões de anos. Eu falei 5 só para arredondar. Mas a Terra ainda viverá, provavelmente, mais 10, 12 bilhões de anos. E aí a gente começa a casar as leis naturais, as leis cósmicas, com a nossa evolução espiritual. Então, os sábios que plasmaram essa nave maravilhosa chamada planeta Terra, meus amigos, aqui em São Paulo é difícil ver as estrelas à noite, né? A gente vê, olha lá uma estrela, e na verdade é um planeta Marte, Saturno, Mercúrio, Júpiter, Saturno e os demais planetas. Parece que eles estão lá no céu. Eles olham de lá, vamos supor, tem um marciano baixinho lá assim, narigudo lá, ele olha, olha lá a Terra no céu, nós também estamos no céu. Isso aqui é uma espaçonave com prazo de validade de mais ou menos 15 bilhões de anos. É por isso que eu acho engraçado, me dá vontade de rir, quando aparece, especialmente no cinema, aqueles meteoro que vem, dá assim uma meteorada na Terra, assim, aí uma opção de coisa. No final, o mocinho beija a mocinha e todos são felizes, né? São ideologias utópicas. Há inteligências muito além da nossa imaginação, conduzindo essa espaçonave chamada planeta Terra. Tudo calculado. A Terra, ela parece com um ovo, simboliza bem a Terra. A casca do ovo é a crosta terrestre. Aquele miolo é o magma. Então a Terra é fogo dentro. Por quê? Porque você tem uma pressão de dentro para fora e mantém a crosta no seu nível. Se você apagasse o miolo, a Terra murcharia. Puxa, que cara inteligente que fez esse pneumático chamado Terra. Então, meus amigos, e tudo mais, o ar que nós respiramos, adequado aos nossos pulmões, que maravilha! Então, meus amigos, nós não estamos entregue às traças, às baratas, ao léu da sorte. Esses bilhões de anos, e eu volto aos teoremas da física, qualquer distância é zero se comparada com o infinito. Tente pôr na sua calculadora essa equação e você vai ver que ela não vai fechar nunca. Ela vai dar sempre zero. Porque qualquer distância, por maior que seja, não tem representatividade ante o infinito. Qualquer tempo é igual a zero comparado com a eternidade. Então, meus amigos, aí nós, puxa vida, como Deus é bom, porque nós somos herdeiros da eternidade. Então, por mais pesada, por maior seja o passivo dos nossos erros ao longo das eras, nós temos a eternidade. E esses sábios, há doutrinas espiritualistas que chamam esses irmãos nossos de mestres kármicos. Os orientalistas gostam muito dessa expressão. Na verdade, são irmãos nossos muito grandiosos, espíritos redimidos, sapientíssimos, que planejam toda a nossa luta futura dentro da nossa capacidade de digestão. Então, quando nós temos uma barriga, quando nós temos um vizinho que faz barulho, eu sei que
vocês nunca tiveram esse tipo de problema, né? Morar num apartamento do lado de um vizinho chato, que anda de tamanco durante a madrugada e liga o som, a televisão, naquelas alturas, para ouvir um jogo de futebol, e você querendo dormir cansado, e vai por aí. São aquelas pequenas gotas daquela perturbação emocional do nosso próximo que fizemos no ontem. O nosso senso de justiça será imenso no futuro, gigantesco. Nós não concordaremos em absolutamente não resgatar até o último centil, e como disse Jesus, será atado de pés e mãos e lançado às trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. O que Jesus estava prevendo para todos nós? O banimento dos espíritos impenitentes, aqueles que teimam, galvanizam-se no mal, conhecerão mundos primitivos. E é duro deixar a terra que já tem anestesia dentária. Vocês já pensaram tratar um canal sem uma anestesia? Vocês já pensaram que já existe o ácido acetil salicílico, que você está com dor de cabeça, toma um comprimidinho e fica feliz da vida, e vai por aí afora? Já tem ruas pavimentadas, automóvel, avião, hotel de 5 estrelas. Então o nosso mundo já tem uma quantidade imensa de belas conquistas para o nosso conforto, a nossa felicidade. Sairmos daqui para mundos inferiores são provas terríveis. Então, meus amigos, quando nós reconhecemos tudo isso e descobrimos, por acaso, que temos tutores maravilhosos, que nós chegamos lá, mas eu fiz tudo isso, eu quero pagar tudo isso. Ele disse, você não está preparado ainda. Então faz uma encarnação que, em vez de você sofrer aqueles horrores que você gostaria para queimar as suas dívidas espirituais, você reencarna para casar, ter mulher, filhos, sogra e tudo mais, para você aos poucos ir expurgando aquelas gotinhas, se ajustando com a vida cósmica. Não nos preocupemos, qualquer tempo é igual a zero, nos diz a física, se comparado à eternidade. Meus amigos, graças a Deus, somos eternos, somos imortais, somos indestrutíveis. E aí nós começamos a resgatar os nossos débitos espirituais. Quando nós começamos a ter capacidade de entendimento, que fomos deixando a vida selvática para entrarmos na civilização, aí os mestres vão nos dando a oportunidade de irmos lá atrás, desde eras remotas, irmos gota a gota resgatando já os nossos débitos. Então, embora ainda tenhamos um passivo de dívidas espirituais, muita coisa nós já resgatamos. E aí, um belo dia nós dizemos assim, puxa, paguei a minha última dívida. A minha última prestação foi carimbada pelo caixa. Maravilha! Agora não precisa se preocupar com mais coisa nenhuma. E aí cometemos um erro desse tamanho. Qual deles? Aí vem aquela última carta do nosso estudo, que é o Ás de Ouro. Meus amigos, pessoas dizem assim, eu vou para o céu porque eu não faço mal a ninguém. Engraçado, né? Aí chega aquele momento em
que nós aprendemos que não basta não fazer o mal, não basta só resgatar os crimes, urge fazer o bem, porque nós somos devedores insolventes de uma infinita coletividade que cuida do nosso progresso, da nossa felicidade. Os amigos já pensaram, essa espaçonave chamada planeta Terra, ela tem até capacete. Os astronautas usam capacete. Para que é o capacete do astronauta? É para prender o oxigênio dentro do capacete. Nós temos um capacete que é a atmosfera terrestre, que mantém o oxigênio que nós precisamos para os nossos pulmões. Nós não vivemos sem oxigênio. Se você tirar o oxigênio, o nosso cérebro simplesmente para. Ele tem uma fome terrível de oxigênio. E toda a nossa máquina orgânica, as nossas células sanguíneas, são aqueles pequenos navios, aquelas pequenas condutoras de moléculas do oxigênio aos confins do nosso organismo. Puxa vida! Então alguém pensou nisso, porque nada existe por acaso. Aí nós imaginamos quais inteligências são os nossos tutores, meus amigos. Achar que esses irmãos estelares, espíritos que já são redimidos há bilhões de anos, que cuidam de nós como se fôssemos bebês. Então, nesse processo dos nossos resgates, eles vão meticulosamente soltando as nossas dívidas e a gente reclamando. O ser humano tem verdadeiro horror da dor, ojeriza o sofrimento, mas precisamos dele para a nossa educação espiritual. Ou temos boa vontade ou a dor nos impulsiona para frente. Então, meus queridos amigos, nós somos devedores insolventes desses trabalhadores invisíveis. Desde o microcosmo ao macrocosmos, nós somos servidos no oxigênio que respiramos, na luz. As partículas, os fotônios, se chocam em tudo, vem a nossa retina óptica e nós enxergamos, na verdade, as partículas luminosas que se chocam em tudo e nos dão sensação de profundidade através do nervo da visão, que é interpretado pelo centro da visão do nosso cérebro. Meus amigos, todas essas maravilhas, para que nós estejamos aqui pensantes, viventes, o alimento que tomamos, que nós não fizemos, a roupa limpa que vestimos, que não lavamos, a luz que enxergamos, o ar que respiramos, as pessoas que convivem conosco. Então nós devemos à vida um manancial imenso de benefícios que chegam à nossa existência. E vamos ser eternos usuários da vida universal, sem darmos nada em conta. E aí nós acordamos para isso. É o ás de ouro do nosso estudo. Aí nós arregaçamos as nossas mangas e saímos a campo na chamada ficha de serviço ao coletivo. Passamos a trabalhar pelo bem-estar, pela felicidade geral, como fazem conosco os espíritos sábios, que trabalham para a nossa emancipação cósmica. Então, meus amigos, recapitulando o nosso estudo da noite, o ás de espada é a prática do mal, o ás de pau é o abandono do mal, que é um grande passo, mas insuficiente. Aí vem o ás de copas, que é o passo seguinte, que é o resgate dos nossos crimes passados,
de tudo aquilo que fizemos de mal, com a intenção do mal. Nós queremos devolver à vida tudo que tiramos, porque não seremos felizes nas esferas da luz com tisnas da nossa consciência. E por último, começar a fazer o bem. Meu amigo, o bem só faz bem quando nós embarcamos na falange daqueles que trabalham pelo bem coletivo. É uma alegria íntima que o nosso modesto vocabulário não consegue expressões para definir. Meus amigos, agradeço a atenção, que o Senhor nos beneficie nessa noite, nos abençoe e nos guarde.